Olá, estamos de volta com o programa Nossa Gente, para bater um papo com gente da gente, falar de cultura, falar de arte, falar de esporte, falar de música e, é claro, trazendo sobre o desenvolvimento da nossa cidade, que completa 477 anos. E hoje, para bater um papo com a gente, está aqui ao meu lado ele, José Roberto, com uma ficha extensa de coisas boas. Vamos bater um papo com ele agora. Zé, seja bem-vindo aqui ao Nossa Gente. Obrigado, Marcílio. Obrigado a todos que nos ouvem. É uma satisfação imensa o convite. Na verdade, uma honra e uma oportunidade de falar de educação, falar um pouco da nossa cidade, participar um pouco desse momento, desses 477 anos, dessa comunidade tão bacana do norte do estado, região do Sapê do Norte, região de São Mateus. Muito bem, Zé, eu estou aqui com, é claro, alguns dados, né, da sua pessoa, dados que realmente impressionam qualquer um. A pergunta fica, né, como que ele arruma tempo, né, para exercer tantas funções? Tem aqui, coordenador da área de saúde 1 e licenciatura na FVC, professor de educação física no IFES, faz parte também do Conselho Regional de Fisioterapia, presidente do Comitê de Ética em Pesquisa na FVC, membro da comissão do CREFITO e representa a região sudeste na Comissão de Educação Confito. Fala um pouco aí dessa história, né, dessa trajetória na área de educação e em outras extensões também. Certo, Marcílio. Então, é importante esse momento de nós conversarmos um pouco de forma muito descontraída e levar as pessoas que nos ouvem, principalmente os mais jovens, que a educação é o caminho que te leva ao sucesso. E esse sucesso ao qual eu me refiro é justamente você ter a condição de fazer o que gosta, de viver intensamente dentro de um trabalho que é caracterizado por levar ao outro um pouco do saber. Ser professor é uma dádiva. E eu sempre trabalhei muito nesse campo, entre a educação e a saúde. São esses os ambientes que me atraem, esses os ambientes que me fazem encontrar esse meu lugar. E tenho tido a oportunidade nesta cidade, essa terra querida, de 477 anos de história, como você muito bem disse, não só aqui, mas em Pinheiros, Nova Venécia, essa triangulação entre estudar, trabalhar, morar, faz com que eu tenha um intenso orgulho de servir a minha gente da forma que Deus me permitir, outrora na gestão, em outros momentos na assistência, na saúde, agora na docência, enfim, realmente é um grande presente de Deus. Que bacana, realmente uma história aí, né, que contribui muito na área de educação, não só de São Mateus, hein? Muito bacana isso. Você agora dá uma pincelada na história educacional aqui de São Mateus. Então, São Mateus, né, a própria idade que você anuncia, ao falar de uma cidade com 477 anos, ao falar de uma cidade que tem todo um arcabouço cultural, étnico e de desenvolvimento, como tem a cidade de São Mateus, nós temos alguns elementos que devemos destacar, né? Nós precisamos pensar de que cidade nós estamos falando. E aqui me refiro a um local em que, e aí não falo só da cidade de São Mateus, mas todo esse vale do Cricaré. Falamos de uma região que viveu e conviveu com 300 anos de escravidão de pessoas. E, evidentemente, que fica um passivo de tudo isso. Nós temos uma herança e uma dívida com toda uma comunidade no resgate à dignidade, no resgate à cidadania. Temos populações ainda que estão numa linha de pobreza imensa, e eu não falo só da pobreza do acesso aos bens de consumo, eu falo da educação ainda. Há uma dívida histórica do nosso país com todas essas pessoas que são herdeiras de pessoas que foram escravizadas, herdeiras de pessoas que foram exploradas em algum momento por ciclos de madeira, do petróleo e por aí vai. E só a educação. Só a educação, enquanto política pública, pode devolver a essa gente um rumo e dar à nossa juventude, em especial, um rumo e um eixo para o desenvolvimento, tanto pessoal quanto coletivo. Então, a cidade de São Mateus, ela sempre foi uma cidade marcada como um polo, outrora, como disse para você, um polo de comércio de pessoas no sítio histórico Porto de São Mateus, hoje
ainda com a necessidade de uma preservação e um cuidado melhor por todos nós, no ciclo da madeira, no ciclo do petróleo, e hoje, talvez, nas últimas 3 décadas, nós estamos experimentando um novo momento, que inicia com a vinda do CEUNES aqui para o norte do estado do Espírito Santo, com todo o movimento que foi feito. Final da década de 80, eu estava com 16, 17 anos, e surge o CEUNES com 4 cursos, público, gratuito, de qualidade, vindo pela Universidade Federal do Espírito Santo, quando eu adentrei a instituição em Nova Venécia para cursar Educação Física. Foi uma grande oportunidade, Marcílio. Aquele momento em que eu, criança pobre, adolescente pobre, trabalhando desde os 9 anos de idade, sempre trabalhei, em oficinas, vendendo picolé, sem nenhuma condição de pagar instituições. Nós tínhamos em Colatina, Faculdade de Direito, Ciências Contábeis, faculdades no campo agrícola também existia lá, agronomia, algumas faculdades em Linhares, todas privadas. E a pública, Universidade Federal do Espírito Santo. Imagine para um menino do interior ter que enfrentar tudo isso, era muito difícil. Era quase uma sentença de que você não pode ter um ensino superior. Então, quando vem a universidade para cá, ela vem reconstruir toda a história, minha e de muitas outras pessoas desta região. E junto com a educação ela é tão abençoada por Deus, que ela traz consigo outros avanços. Então, quando você tem uma região onde a educação acontece, empresários apostam nesta região, empresas nacionais e multinacionais apostam que esta região tem mão de obra, tem pessoal qualificado tecnicamente para avançar em novos projetos. Ele entra num ciclo de desenvolvimento que normalmente só faz parte aqueles que produzem saberes. E aí atraem instituições como a Faculdade Vale do Plicaré, que vem para cá em 1997, 98, instalando inicialmente 4 cursos em 2000, e que hoje é um centro universitário, junto com tantas outras, como a Unopar, né, como o próprio IFES, que chega para cá em 2006. Então hoje São Mateus é um verdadeiro polo, e nós podemos dizer que ele está num novo patamar, um novo cenário, um novo contexto, que pode provavelmente projetar São Mateus para uma nova história. Uma história de inclusão de todos, uma história mas para isso é necessário que a gente aposte cada vez mais na educação. Muito bem, que bacana, hein? Uma história bonita, uma história de desafios também, que é o que o nosso agente conta. Por falar em desafios, você, claro, passou aí, né, um período como secretário de Educação de São Mateus. Como foi aí essa trajetória? O que você pode contar para a gente dessa experiência e quais foram os desafios aí à frente dessa secretaria? Realmente, foi uma honra, antes de qualquer coisa. Eu agradeço muito pela confiança que me foi dada. Foi um desafio, porque servir a minha gente, servir ao povo de São Mateus, que me acolheu muito bem quando vim de Pinheiros para cá, foi realmente um momento extremamente importante da minha carreira, da minha vida como homem, da minha vida como pai, porque você abre mão tanto quanto do convívio com a sua família para poder fazer o melhor para este município. Ter sobre os seus ombros o desafio inicial de quase 20 mil alunos, 109 escolas, quase 4 mil colaboradores, entre colaboradores diretos, efetivos, contratados por designação temporária, prestadores de serviço no transporte, você ter quase 14 mil alunos em linhas, mais de 70, 80 linhas de transporte escolar, todos os dias cruzando esse município, é realmente uma responsabilidade muito grande. É uma honra e uma responsabilidade. E eu pude, graças a Deus, contar com brilhantes profissionais da educação. Eu quero dar esse depoimento aqui, porque muitas das vezes as pessoas não sabem o que acontece dentro de uma escola, dentro de uma secretaria, e muitas das vezes julgam um funcionário público como um funcionário que pouco se importa com a dor do outro, pouco se importa com as dificuldades que a criança apresenta. E eu pude conhecer de perto, embora já como professor já tinha a visão da escola onde eu trabalhava, eu pude conhecer de forma sistêmica o que são os brilhantes profissionais da educação desse município, em todos os eixos, pedagogos, os profissionais licenciados, gestores. Foi realmente um momento em que nós abraçamos essa causa de forma muito legítima, entre 780 municípios da União, acompanhados pelo Instituto Ayrton Senna,
nós recebemos o prêmio de excelência em educação nos anos 2015 e 2016. Tive a honra de ir a São Paulo receber das mãos da senhora Viviane Sena. Só 11 municípios conseguiram isso, esse feito, pelos avanços no IDEB nesse período em que nós estivemos. E é claro, também faço justiça aos que me antecederam, ao trabalho da Ângela, secretária municipal de Educação, o nosso saudoso André Orlando Nardotto, o Nelson. Depois eu peguei como uma grande corrida de revezamento, uma grande corrida onde esse bastão significa o futuro de jovens, e esse futuro dos jovens significa o futuro da cidade, e o futuro dessa cidade impulsiona outros tantos municípios que têm em São Mateus uma referência. Então, eu representei naquele momento a Undime aqui na região, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Participei como representante estadual na composição da Base Nacional Comum Curricular. Então, cada dia que eu fiquei lá, eu fiz realmente um dia de dedicação a esta causa. E eu sempre defendo que, se você não tem tempo, não tem amor à causa, afaste-se da gestão pública. Porque da gestão pública dependem muitas vidas. E quando nós falamos de educação, depende de muitos futuros. Porque quando você sequestra o direito à educação, você exclui o direito ao sucesso daquele aluno. Você pode matar uma geração em uma gestão de 4 anos. E isso realmente não pode acontecer, né? Realmente é um momento ímpar aqui no nosso programa, batendo esse papo descontraído, e a gente vai a um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto com nossa gente, aqui com ele, Zé Roberto, falando sobre educação. Estamos de volta com nossa gente, batendo papo com gente da gente e hoje falando de educação. Um pouco da história e, é claro, ele que também fez parte dessa história educacional aqui da nossa cidade, nosso amigo Zé Roberto. Zé, intimamente a gente chama ele de Zé, porque Zé é amigão de todo mundo, já conheço o Zé há bastante tempo. Conta pra gente aí um pouco sobre São Mateus Polo Educacional e essa agenda de educação que está sendo colocada em pauta aí. Tem muitas coisas ainda para acontecer? Assim, Marcílio, todo esse avanço na educação enquanto direito, que a Constituição de 1998 nos traz, a Constituição Federal, a própria LDB de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e todas as suas leis complementares impulsionam novos desafios e novas metas. Então, a Lei 13.005, que implanta o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024. Então, nós temos metas a atingir, temos 20 metas a atingir. Eu cito algumas para você. Por exemplo, em 2024, todas as crianças de 0 a 3 anos, metade delas devem estar, de todas as crianças de 0 a 3, metade delas deve estar na escola, de 0 a 3 anos. Se você pensar, por exemplo, que metade das escolas e metade das vagas da educação básica devem ser em tempo integral. Então, eu falava de 109 escolas, pelo menos 55 aí nós teremos que ter em tempo integral até 2024. Metade das vagas deverão ser em tempo integral. Então, são desafios que se colocaram lá atrás e que têm sido enfrentada com muita dedicação pelos gestores. Além disso, nós temos um novo ensino médio, que foi criado, implantado aí com o movimento pós-2017. Temos a Base Nacional Comum Curricular, que prevê um currículo mínimo único em todo o país. Uma tentativa, Marcílio, de que você que estudou no Rio Grande do Sul, 9º ano, e se transfere para São Mateus. A Base Nacional Comum Curricular, de forma simplória que eu estou conceituando e tentando exemplificar para que fique acessível a todos, a ideia é que não seja muito distante o que você estuda lá como aluno do 9º ano e transferido para São Mateus não seja tão distante do que eu estudo aqui em São Mateus. Então existe uma base comum no país. Essa é a meta da Base Nacional Comum Curricular, respeitando um percentual de especificidade. Então eu tenho, evidentemente, quando falar de história, eu vou falar da história de todo o povo, grande povo do norte do estado do Espírito Santo, esse povo ao qual eu me referia, forjado, formado, estruturado a partir de pessoas escravizadas que vieram para cá, de colonização europeia que vieram para cá, de pessoas que aqui já estavam como as comunidades indígenas.
e de todo esse movimento, de toda essa mistura que faz o grande povo brasileiro. O grande povo brasileiro aí aclamado por tantos grandes, como por exemplo Ariano Suassuna, que destaca, né, que infelizmente faleceu em 2014, o próprio João Baldo Ribeiro assim se referia aos brasileiros, o grande povo brasileiro. Esse povo tem especificidades. Então aqui nós vamos falar da Batalha do Cricaré, aqui nós vamos falar na cultura do jongo, aqui nós vamos falar do Reis de Boi. Então em Venda Nova do Imigrante já vamos falar da dança italiana, ali em Vila Pavão já vamos falar dos movimentos pomeranos. Então essa é a riqueza da educação, onde existe uma base comum e existe a diversidade. E para isso é necessário formação de professores, para isso é necessário planejamento, para que nós tenhamos as escolas em tempo integral, naquela proporção que foi apontada pela Lei 13.005. É necessário investimento. Então eu vejo que também um grande desafio é que o governo federal busque um debate junto com o legislativo, junto com o executivo, com o judiciário, que nós tenhamos um melhor financiamento da educação. Precisamos de mais recursos na educação básica e nós temos experimentado, infelizmente, um declínio nos investimentos na educação. Nós temos hoje por volta de 43 a 45 milhões de brasileiros matriculados na educação básica. Estou falando de 45 milhões de brasileiros, 43.700 para ser mais exato. Se você pensar dos brasileiros que estão matriculados na educação básica, na rede pública, de cada 5 brasileiros de todas as idades, 1 está matriculado na educação básica. Então é um país e dos grandes ainda. Então nós precisamos olhar com muito cuidado, são muitos recursos investidos, temos que otimizar o uso desses recursos, temos que valorizar os profissionais que trabalham com essas crianças, temos que criar expectativa nesses alunos para que nós tenhamos no amanhã um futuro diferente do que tem sido construído com tantas crianças em conflito com a lei, com o índice de criminalidade aumentando cada vez mais, com o índice de homicídios aumentando. Então onde que está isso? É o Estado policialesco que vai resolver? É o Estado punitivo que vai resolver? Ou será que nós precisamos mexer na base? Eu sou defensor de que o caminho está no investimento na educação. Muito bom. Uma reflexão muito importante. E você, Zé, fez uma pontuação aí que a gente vai colocar na tela daqui a pouquinho sobre desafios, né? E na pandemia tivemos aí um desafio muito grande em manter, né, as crianças, né, os adolescentes, todos os estudantes informados e continuar com essa perspectiva diante da educação. E o nosso diretor, presidente, Rui Baromeu, junto com a Secretaria de Educação, trouxe aí uma novidade que realmente fez um diferencial muito grande, que foi a videoaula em canal aberto. E a gente vai ver essa matéria agora aqui no Nossa Gente. E videoaulas foi um dos temas abordados no encontro dos prefeitos da região Noroeste que compõe o consórcio Sim Noroeste, que abraçou a ideia e coloca à disposição de todos os consorciados. Um bom exemplo do efeito das videoaulas é o caso dessa garotinha. A família mora na zona rural de Ecoporanga. Sem acesso à internet, é pela televisão que ela tem aprendido as principais matérias. É muito bom as aulas daí, aprende as continhas, língua portuguesa, ciência, geografia, aprovei muito. E essa dona de casa acha importante as videoaulas para sua filha. Porque nem sempre a gente tem uma internet, nem sempre a gente pode estar acompanhando, né? Pelo celular a gente não tem um computador, então a televisão, né, ela vem trazer e puxa mais a atenção da criança, porque a criança gosta de estar em frente a uma tela de televisão, vendo, né? Vendo as aulas assim, como se fosse presencial, né? Mesmo sendo à distância, mas ao mesmo tempo presencial. Para o prefeito de Águia Branca, é fundamental essa parceria com a Rede Sim para atender os estudantes do município. Estamos felizes por essa adesão que vai facilitar muito o nosso ensino. A Águia Branca está aderindo, o município de Águia Branca, aqui é a sede do Sim Noroeste, a gente está recebendo aqui vários deputados, recebemos o senador Marcos Duval e nós ficamos felizes por essa adesão que vai facilitar o ensino no nosso município. Ficamos felizes por ser um parceiro forte da Rede Sim e desse projeto da educação que faz com que o aluno se aproxime um pouco mais desse ensino modernizado que vai estar dentro da sua casa através da Rede Sim.
O presidente do consórcio, prefeito de Pancas, Dr. Cid Clay, destacou o resultado do encontro, que definiu vários benefícios para os 15 municípios, entre eles a parceria para a exibição das videoaulas. Parceria importante, firmada com a Prefeitura de Cariacica. Agradecer aqui o prefeito Euclério Sampaio, para que a gente possa transmitir as videoaulas para os alunos que estão estudando nessa questão aí do ensino híbrido, fortalecendo aí o aprendizado e reforçando o conteúdo de sala de aula. Esse serviço também está disponibilizado para todos os municípios do Sim Noroeste. O consultor jurídico do consórcio falou sobre a parceria e a disponibilidade de qualquer um dos municípios levar conteúdo de educação com qualidade de forma gratuita à população. Esse é um momento, um marco aqui para os 15 municípios capixabas que integram o Sim Noroeste. Hoje, o município de Cariacica firma uma parceria com esse consórcio Sim Noroeste para a transmissão dessas videoaulas de forma televisiva a todos os municípios que tiverem interesse em aderir a esse novo sistema de ensino à distância, ofertando a todas as famílias uma outra alternativa de participação no ensino dentro do estado do Espírito Santo. Então, todos os municípios aqui da região noroeste que participam do Sim Noroeste têm essa oportunidade agora, não só de levar as aulas, mas também de levar um sinal de televisão a todas as comunidades de seu município. De volta, tá aí, uma matéria excepcional, educação, e é claro, ele que está aqui do meu lado, acompanhou com a gente aí, videoaula, em casa, em canal aberto, uma iniciativa maravilhosa da Rede Sim, com o nosso presidente Rui Baromeu, e realmente fez muita diferença nesse momento tão difícil. E já abordando esse tema, tecnologia, estamos em um momento diferenciado, e qual é a sua visão neste momento, o que se espera para o futuro? Realmente, eu quero aqui enaltecer, assistindo essa matéria tão bacana, que chamou a atenção e foi destaque nacional, porque só poderia vir justamente do seu Rui, porque é uma pessoa que conhece as necessidades desse estado, dirigiu esse município, foi nosso prefeito, e teve a sensibilidade de perceber, quando no momento de início da pandemia, onde não havia perspectiva nenhuma, não haviam caminhos, de levar o ensino pelos meios remotos com uma tecnologia muito simples. Basta ligar a TV no horário certo e você tinha ali a programação, as aulas sendo ministradas pelos colegas professores. Então, parabéns à Rede Sim, parabéns ao Governo do Estado do Espírito Santo pela parceria público-privada. Evidentemente, nós enfrentamos um dos maiores desafios da história da educação. Porque quando nós tivemos outras pandemias na história da humanidade, peste negra, a própria gripe espanhola de 1918, tivemos também o tifo no estado do Espírito Santo, o professor Sebastião Pimentel Franco, professor doutor da Universidade Federal do Espírito Santo, traz isso com brilhantismo. A educação não era uma agenda de primeira ordem. Nós não tínhamos grandes preocupações em 1918 com as pessoas que não estavam indo à escola. A agenda hoje da educação é muito mais forte do que quando foi nas pandemias anteriores. Então, em 2020, quando estoura esta grande pandemia, que ninguém imaginava que durasse tanto, e não acabou ainda, evidentemente nós estamos com um distanciamento aqui que permite a segurança, ela não encerrou, é preciso que nós tenhamos todos os cuidados, é preciso que todos nós vacinemos. Ela desafiou durante o período inicial, iniciativas como a da Rede Sim foram fundamentais, iniciativas individuais, porque cada professor transformou a sua casa num estúdio. Nós não temos o seu vozeirão, nós não temos a sua apresentação, nós não temos ali a tecnologia por trás daquela câmera, usando os nossos celulares. Nós fizemos a educação chegar aos alunos. Mas existem desafios, nem todos têm internet. Alunos que não tinham nem ambiente para fazer essa aula, para assistir a essa aula. Então, tendo uma TV, você tinha condição de chegar a mais pessoas. E o desafio, ele continua, porque existe um passivo. Existem crianças em processo de alfabetização, que eu considero a parte mais grave do processo. Em todas as etapas de educação, eu particularmente considero o ciclo de 1º ao 3º ano extremamente complexo para ser feito no momento de pandemia. Alfabetizar, eu sou também pedagogo, e eu digo isso com propriedade, alfabetizar à distância é um desafio imenso, mesmo que as famílias são comprometidas, e são. Uma mãe
ela tem habilidade natural dada pelo grande Criador de ser mãe. Mas ser professora, ser docente, mediar o saber, exige uma formação. E não é possível substituir. O professor, ele é insubstituível. E as tecnologias, elas precisarão nos ajudar nesse pós-pandemia. Porque na saúde, nós temos mais de 200 sequelas físicas e psicológicas nas pessoas. Cardiopulmonares, circulatórias, entre outras, que já estão muito bem estabelecidas na literatura. Mas a educação deixou sequelas também nesta pandemia. Crianças que tiveram um processo de dificuldade na alfabetização, aquelas que haviam recém-finalizado o processo de alfabetização, que ampliaria a leitura, tiveram dificuldades, compreensão da linguagem lógico-matemática, compreensão das relações sociais, porque a educação ela é muito mais do que o saber. A criança aprende com o outro, e esse outro é o seu colega de sala, nos conflitos internos, nas relações entre uma criança e outra, no processo de socialização. Todo esse escopo faz parte da formação da pessoa. E ao subtrair deste aluno por 2 anos, nós ficamos com um grande passivo. E vamos precisar que as tecnologias nos ajudem cada vez mais. Grande palestrante, num dado momento, não me recordo exatamente o nome dele aqui, mas é uma fala muito feliz, ele disse o seguinte: nós tínhamos um ambiente A antes da pandemia, passamos agora para o ambiente B, e teremos um C que não será igual ao A. Esse novo momento precisa de novas posturas. Eu não posso abandonar aquilo que eu aprendi de forma dura durante a pandemia, entre os quais o uso das tecnologias na educação. O professor já não pode mais se dar ao luxo de abrir mão de se formar constantemente, qualificar-se constantemente, estudar e compreender novas tecnologias. Que bacana! Uma reflexão muito importante sobre a educação, passado, presente e também aquela pincelada no futuro. Zé, gostaria muito de agradecer a sua vinda hoje aqui no nosso programa, enaltecendo, é claro, o nossa gente, você que é gente da gente, e fica aqui aberto agora para você deixar a sua mensagem para São Mateus, essa cidade maravilhosa que completa 477 anos. Bom, Marcílio, inicialmente quero agradecer na sua pessoa, meu amigo Marcílio, do Patrick, do Ronaldo, de todos os que compõem essa família Rede Sim, porque é realmente uma família. Eu tenho uma oportunidade ao longo da minha trajetória profissional de sempre frequentar esta instituição e ver a motivação e o compromisso de levar a informação a todo o norte do estado do Espírito Santo. Então é uma honra estar aqui, é uma oportunidade, uma honra falar da minha cidade querida de São Mateus, porque nós que vivemos aqui, que conhecemos o que é o Rio Cricaré, conhecemos a beleza de Barra Nova, conhecemos a cultura local, conhecemos a história dessa gente, sabemos o quanto São Mateus é uma cidade fantástica, uma cidade única. E comemorar 477 anos, ainda que numa pandemia, nos traz a necessidade de trazer a reflexão que precisamos todos nos manter unidos. Unidos no propósito de resgatar todos os passivos desta pandemia. Continuar investindo, apostando na educação, otimistas que chegaremos a um futuro melhor, se Deus quiser, um novo cenário, um novo amanhã. Tá aí, bacana, belas palavras do nosso amigo José Roberto. Obrigado pela visita novamente. Realmente um bate-papo descontraído, muito bacana aqui no Nossa Gente. Continue ligados aqui na TV Sim, canal 16.1, e a gente volta no próximo programa.